Revolução Russa ou Revolução Bolchevique foi um processo que iniciou em 1905, mas só se concretizou em 1917, onde líderes proletários e socialistas tomaram o poder. Antes da tomada de poder pelos socialistas, a Rússia era governada por czares. O último czar foi esse carinha aqui, o Nicolau II. E eles governavam desde o século XV, a família Romanov. Então eles já tinham plena influência em toda a sociedade. Agora eu vou citar os fatores pelos quais aconteceram a Revolução Russa. Eu vou começar falando de uma das primeiras insatisfações do povo que aconteceram, que foi a Guerra Japonesa, que foi um conflito entre Rússia e Japão disputando terras chinesas. A Rússia não esperava que o Japão, após a Revolução Meiji, tivesse virado um grande império, e assim ela perdeu essa guerra para o Japão. E com a derrota nessa guerra vieram, claro, crises. E o povo foi para frente do Palácio de Inverno do czar atuante para pedir melhores condições de vida e melhores salários. E daí as tropas ordenaram que o povo se dispersasse, mas essa ordem não foi obedecida. E daí que nós temos o famoso Domingo Sangrento, onde foi que as tropas atearam fogo contra os protestantes e não se sabe ao certo se o rei deu essa ordem ou não, ou foi o comandante tropas. E daí, nesse contexto, que surgiram os sovietes, o grupo. Outro fator que influenciou muito foi a Primeira Guerra, porque o que aconteceu? A Rússia perdeu terras férteis para a Alemanha em várias batalhas, tiveram muitas derrotas. E aí o Nicolau II foi obrigado a renunciar ao seu posto por causa de já revoltas como o Domingo Sangrento. Só que a burguesia e a nobreza assumiram o comando e não quiseram sair da guerra, ou seja, nada mudou, só mudou quem estava no poder. Agora eu vou explicar os partidos que tinham internamente na Rússia. Primeiro tinha o Partido Democrático Constitucional, que era composto pela burguesia e pela nobreza. Eles tinham o objetivo de fazer reformas a fim do governo popular não se concretizar. Tinha os mencheviques, que em russo significa minoria, que eles defendiam a saída da Rússia da guerra, mas internamente no partido eles não queriam sair da guerra como perdedores. E como já tinha várias derrotas para a Alemanha, já tinham perdido terras férteis para a Alemanha, havia um conflito interno muito grande no partido, o que acabou não levando eles para uma vitória. E agora o mais conhecido deles, que é o Partido dos Bolcheviques, que em russo significa maioria. Ele era composto dos líderes dele, eram o Lenin, que é o cara da esquerda, e eles defendiam o confisco das grandes propriedades rurais e indústrias pelos trabalhadores, assim como a assinatura imediata do Tratado de Paz com a Alemanha, o que ocorreu posteriormente. Em 25 de outubro de 1917, os bolcheviques finalmente assumem o poder e, como prometido, saem da guerra imediatamente com o Tratado de Brest-Litovsk. E essa tomada de poder causou um grande medo nos países europeus. Aí a França, a Inglaterra, o Japão e o Tio Sam criaram um exército branco e enviaram para a Rússia, que tinha o objetivo de combater o Exército Vermelho, no caso eram os socialistas. Isso resultou em uma guerra civil. O Exército Vermelho vence a guerra civil e nesse período de tempo que estava tendo a guerra foi aplicado um sistema que foi denominado comunismo de guerra. E esse comunismo de guerra contava com a equiparação salarial, o cancelamento das dívidas externas e a requisição de produtos agrícolas. E em 1922 cria-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS. Só que, após isso, em 1924, o Lenin morre. E aí acontecem conflitos para ver quem vai substituir ele. E daí quem tá nessa competição é o ex-parceiro dele, Trotsky, e o Stalin, que é esse cara aqui. O Stalin vence essa disputa política, ele persegue, exila e ordena o assassinato do Trotsky. A partir de 1928, o Estado tomou conta de toda a economia em si, e eles conseguiram transformar a economia que era agrícola para uma economia industrializada e que era uma potência mundial.
O governo de Stalin, além de ter sido marcado pela industrialização da sociedade, que foi o que ele fez, ele é considerado um governo totalitário, porque todo e qualquer que se opunha ao regime, ele era caçado e perseguido. E não caçado no sentido político, de caçar um prefeito, não. Caçar no sentido literal. Ele tinha a prática de eliminar toda oposição ao seu governo. Quando Stalin morre em 1953, Nikita Khrushchev assume o poder. E ele mostra ao mundo os crimes que o Stalin cometeu. Ele denuncia todos os crimes, o que faz com que a crença mundial pela transformação pelo socialismo fique muito abalada. E, por fim, para concluir, o que a gente pode levar da Revolução Russa nos outros países que não sejam a Rússia? O medo de acontecer essas revoluções acarretou em melhoras nas condições salariais e condições de trabalho. Porque se não há motivo de ter revolta, não haveria, sim, uma revolução como aconteceu na Rússia. Então, sim, isso beneficiou em prol do trabalhador.